O que acontece depois que morremos? Seria o fim de tudo, ou apenas o começo? Milhares de pessoas ao redor do mundo descrevem experiências fora do corpo, túneis de luz, presenças angelicais, e até mesmo reencontros com familiares falecidos. Tudo isso durante momentos em que foram clinicamente consideradas mortas. Hoje, no Mente Curiosa, vamos te mostrar os 10 relatos de experiências de quase morte, mais intrigantes e bem documentados já registrados. E ao final, uma revelação com base científica pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida e o que vem depois dela. 10º, Kyle Reynolds. A cirurgia é impossível. Em 1991, a americana Pam Reynolds passou por uma cirurgia delicadíssima para remover um aneurisma cerebral. Para isso, os médicos induziram a chamada hipotermia profunda, baixando sua temperatura corporal a níveis quase incompatíveis com a vida, parando a respiração, os batimentos cardíacos e a atividade cerebral. Durante o procedimento, Pam descreveu com detalhes o que viu. Os instrumentos cirúrgicos, a voz dos médicos e até a música que tocava na sala. Tudo isso com os olhos fechados e tampões nos ouvidos. Ela contou que saiu de seu corpo e flutuou sobre a mesa de cirurgia. Depois, foi atraída por uma luz intensa e acolhedora. Lá, encontrou familiares falecidos e recebeu a mensagem de que ainda não era sua hora. 9. Mark. O bombeiro ia a escada para o céu. Durante um incêndio em um prédio, o bombeiro Mark caiu do 3º andar. Seu coração parou por 2 minutos. Enquanto os colegas tentavam reanimá-lo, Mark relatou ter sido levado a um campo verde vibrante, onde uma escada se erguia até o céu. No topo, figuras familiares esperavam por ele, inclusive sua avó falecida. Ela o abraçou e disse com suavidade: "Ainda não é sua hora. Volte." Ao acordar no hospital, Mark estava transformado. Largou a profissão e passou a trabalhar como voluntário em hospitais e lares de idosos, convencido de que teve um vislumbre da vida após a morte. 8º, Jeremy. Afogado aos 7 anos, salvo por uma presença. Em uma tarde de inverno, Jeremy, com apenas 7 anos, caiu em um lago congelado e ficou submerso por mais de 10 minutos. Foi dado como morto por minutos, até que seu coração voltou a bater. O que ele contou depois deixou todos perplexos. Jeremy disse que não sentia medo, frio ou dor. Sentia paz. Ele viu uma luz dourada embaixo d'água, e uma figura brilhante lhe estendeu a mão. Quando a tocou, acordou no hospital. O mais impressionante, ele descreveu com precisão uma mulher que nunca conheceu, sua bisavó, cuja imagem ele reconheceu apenas depois, em uma antiga fotografia escondida no fundo de uma gaveta. 7º, Dion. O piloto da Segunda Guerra Mundial. Veterano da Segunda Guerra Mundial, Dion sobreviveu à queda de seu avião em território inimigo. Ficou inconsciente por vários minutos entre os destroços. Mais tarde, contou que havia saído de seu corpo e observado a cena do alto, flutuando sobre os destroços em chamas. Ele descreveu uma presença luminosa, que o guiou até uma espécie de portal de luz, onde sentiu uma sensação indescritível de amor e aceitação. Mas antes de atravessar, ouviu uma voz firme e calma: "Você ainda não terminou aqui." Ao acordar, Dion falava francês fluentemente, idioma que jamais estudou. Muitos médicos consideraram isso um fenômeno raro chamado xenoglossia. Outros simplesmente não conseguiram explicar. 6º, Mary Neal. A médica que morreu por 10 minutos. Mary Neal, cirurgiã ortopédica, sofreu um acidente de caiaque em um rio no Chile. Presa embaixo d'água, ela parou de respirar por mais de 10 minutos. Quando foi resgatada, estava clinicamente morta. Ela descreveu ter sido recebida por seres de luz, que a levaram a um lugar indescritivelmente bonito. Disse que se sentia envolta por amor puro, impossível de ser comparado com qualquer emoção humana. Mas o mais tocante foi o que ela viu: o futuro de seu filho. Anos depois, ele morreu exatamente como ela tinha visto durante a experiência. A história foi tão impactante que virou livro. Till Heavening Back. 5º, Dr. Eben Alexander. O cientista ateu convertido.
Neurocirurgião com anos de prática e cético convicto, o Dr. Eben Alexander entrou em coma profundo por conta de uma meningite bacteriana. Durante uma semana, teve perda total da função cerebral. Quando voltou, relatou uma experiência transcendental em que foi guiado por uma mulher através de realidades superiores. Mais tarde, descobriu que a mulher era sua irmã biológica, alguém que ele nunca havia conhecido, pois fora adotado ao nascer. A história virou best-seller, uma prova do céu, e transformou completamente a visão científica do doutor, que passou a estudar espiritualidade e vida após a morte. Quarto, VQI, cega de nascimento, mas viu durante a EQM. VQI era cega de nascença. Após um acidente de carro, teve uma parada cardíaca e foi reanimada após alguns minutos. Mas durante esse tempo, ela afirma ter visto tudo. Descreveu, com riqueza de detalhes, a sala de emergência, os rostos dos médicos, a cor de suas roupas, os equipamentos. Falou até sobre objetos metálicos que nem estavam no campo tátil. Mais do que isso, disse ter flutuado até o telhado do hospital, onde viu uma marca no teto. Sem saber de nada disso, os enfermeiros confirmaram o detalhe mais tarde. Um dos relatos mais desconcertantes e estudados da literatura de EQMs. Terceiro, Crystal, a mulher que enxergou o futuro. Crystal teve uma parada cardíaca aos 33 anos após uma reação alérgica grave a um medicamento. Durante os minutos em que seu coração parou, ela relatou ter estado em um espaço branco infinito, onde via cenas de sua vida passando, seguidas por imagens do futuro. Ela afirmou ter visto o nascimento do filho que ela ainda não tinha, e até mesmo o rosto do médico que a ajudaria em um momento crucial anos depois, algo que se concretizou. Crystal descreveu o lugar como sem tempo, sem dor e sem medo. Após a experiência, dedicou-se à espiritualidade e à caridade. Segundo, Teresa Caldwell, a sobrevivente do tornado. Teresa Caldwell, uma professora de ensino fundamental de 41 anos, morava em uma pequena cidade no interior do Texas, uma região conhecida pela ocorrência frequente de tornados. Em maio de 2007, sua vida mudou para sempre, quando um tornado de categoria F4 atingiu sua cidade de forma devastadora, destruindo casas, escolas e comércio em questão de minutos. O tornado destruiu sua casa e a deixou soterrada sob os escombros. Segundo os bombeiros que a resgataram horas depois, ela apresentava sinais de parada respiratória e foi reanimada ainda no local antes de ser levada às pressas ao hospital. Durante a parada respiratória que sofreu, viveu uma experiência de quase morte impressionante. Foi levada a uma colina iluminada por uma luz dourada, onde viu milhares de pessoas sorrindo, e reencontrou sua avó falecida, que lhe disse que sua missão ainda não havia terminado. Ao acordar, dias depois, descreveu com precisão um lugar do passado que não visitava há décadas. A experiência transformou sua vida e a levou a escrever um livro sobre o que viveu. Teresa acredita que sua alma sobreviveu à tempestade e voltou com uma mensagem de propósito e esperança. Primeiro, Colton Burpo, a criança que encontrou Deus. Colton Burpo, com apenas 4 anos, foi internado às pressas para uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, seu coração parou. Após a recuperação, começou a falar sobre o céu com uma certeza impressionante. Disse que encontrou Jesus, descrevendo-o com detalhes que bateram com relatos históricos. Falou sobre sua irmã do céu, que ele nunca conheceu, e que, de fato, era um aborto espontâneo que seus pais jamais tinham contado a ele. Seu pai, pastor, ficou profundamente abalado. A história virou livro. O céu é de verdade. E até filme. Colton se lembra até hoje da sensação de paz que sentiu, e afirma: o céu é real. Com tantos relatos consistentes, vindos de diferentes idades, culturas e crenças, a pergunta é inevitável: estaríamos realmente vislumbrando outra dimensão durante essas experiências? A ciência tenta explicar com hipóteses como a falta de oxigênio no cérebro ou alucinações químicas, mas estudos como o AWEL, conduzido por hospitais na Europa e nos Estados Unidos, mudaram o jogo. Um dos casos estudados envolvia um paciente que relatou detalhes de sua ressuscitação com precisão cirúrgica.
mesmo estando em parada cardíaca completa, com monitor mostrando ausência total de atividade cerebral. Ou seja, ele não deveria ter visto nada, mas viu, e descreveu, talvez, a consciência. Continue mesmo após o coração parar. Talvez, a morte não seja o fim, mas o começo de algo muito maior. Se essas histórias te fizeram arrepiar, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, e compartilhe com alguém que também se fascina por mistérios da vida e da morte. Nos próximos vídeos, vamos explorar o que acontece com o cérebro após a morte, como algumas culturas lidam com a reencarnação e muito mais. Até a próxima, e continue curioso!